Olá, pessoal. Vamos dar continuidade e estudar agora o princípio da intranscendência ou da responsabilidade pessoal. Também pode ser chamado de princípio da personalidade. Então, você tem o princípio da intranscendência, responsabilidade pessoal ou personalidade. Vamos analisar as seguintes situações. Trata-se de um princípio explícito na Constituição Federal de 88, porque vem escrito no artigo 5º, rol dos direitos individuais, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, pena não passa da pessoa do condenado. Essa situação que chegamos no atual constitucionalismo pátrio decorre de uma evolução histórica. Nós já tivemos, no passado remoto, a chamada vingança de sangue. Alguns filmes nacionais que retratam alguma realidade com relação a famílias na época do coronelismo retratam situações em que determinada pessoa mata um membro de uma família X e aí a família X mata também um membro da família Y e você tem aquela vingança de sangue. A lei de Talião, trazida pelo Código de Hammurabi por volta do século XVIII a.C., que ela descreve a necessidade de regular o olho por olho, dente por dente. Então, se um sujeito ele cega uma outra pessoa, essa pessoa perde um olho, fica com um só. Essa pessoa aqui também tem direito de fazer a mesma coisa. Aí vem aqui e cega também o olho do seu agressor inicial. A história do direito penal narra que haviam muitas guerras durante os séculos passados. E os reis, os imperadores, os senhores, eles perceberam que os seus soldados acabavam ficando prejudicados, o seu exército ia diminuindo. Não haveria pessoas para defender a própria comunidade por causa da vingança de sangue, por causa da lei de Talião. Eu estou trabalhando bem superficial, mas quando você estuda a história do direito penal, você trabalha assim isso que eu estou narrando para vocês. A partir disso, você vai verificar uma evolução no entendimento do direito penal e vamos chegar nas penas pecuniárias, uma possibilidade de resolução através de penas pecuniárias e também com a ascensão do cristianismo, a apresentação dos conceitos cristãos, da doutrina trazida por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, nós vamos trabalhar também a necessidade de expiação do pecado, da necessidade de arrependimento e vamos evoluir também para a pena de prisão, até então desconhecida. E você verifica na Santa Inquisição que a confissão era a rainha das provas, porque havia um embasamento um tanto deturpado da necessidade de confissão e arrependimento a todo custo, haja vista a necessidade de melhoria daquele espírito daquela pessoa. Mas na origem, trabalhando aqui com a lei de Talião, a pessoa da família do eventual criminoso, de eventual pessoa que pratica um crime segundo as leis positivas do local, também sofriam a pena se
alguém mata um membro de uma família, um membro daquela outra família também mataria aquela pessoa pertencente àquele outro seio familiar. E daqui, desse artigo 5º, inciso 45, você verifica a síntese, um novo conhecimento nascido por conta de toda essa historicidade. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Entretanto, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso é um entendimento, uma regra do direito civil. Quando alguém falece, pelo princípio de Saizine, o patrimônio do falecido é transferido imediatamente para seus herdeiros. Se houver alguma dívida a ser paga, esse credor, detentor desse crédito constituído em vida contra aquela pessoa falecida, poderá cobrar dos herdeiros, mas no limite da herança. Isso é normal no direito das sucessões, no direito civil. E aqui no direito penal, a mesma coisa. Então, pessoal, se você tem uma pena privativa de liberdade, uma PPL, uma pena de multa e um valor de reparação civil que o juiz também fixa na sentença, podendo ser executado através da ação civil ex delito executiva ou cobrado mediante uma ação civil de conhecimento ex delito, isso sim, essa reparação do dano civil é transferido para os herdeiros. Porém, pena não. Privativa de liberdade, só quem praticou o delito. Pena de multa também. Então, se você tem aqui 10 anos para ser cumprido, 5 mil de multa e 10 mil de valor a título de reparação civil, esses 5 mil de multa não passa, a pena privativa de liberdade não, mas os 10 mil de reparação civil passam, mas no limite aqui da herança transmitida. Agora fica atento, por quê? Perdimento de bens é uma pena. Você lê no Código Penal, tem lá quais são as penas restritivas de direito. Perdimento de bens, a perda de bens. Só que a perda de bens, quando você olha no artigo 133 do CPP, você observa que a perda de bens ela tem por finalidade penalizar realmente aquela pessoa, por isso que é uma pena. O valor dos bens vendidos serão repassados aos cofres públicos. O pacote anticrime trouxe exatamente o órgão que receberá esse dinheiro, é o Fundo Penitenciário. Entretanto, a prioridade é para ressarcimento dos danos causados pelo ilícito penal. Por isso, você deve ficar muito atento. Com exceção do perdimento de bens, que é uma pena, o resto de pena, qualquer outra pena, não é repassada aos herdeiros. Fica atento, porque pena de multa não passa, multa não. O perdimento de bens tem essa característica, goza dessa exceção, por conta do artigo 133 do Código de Processo Penal. Transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público, cujo perdimento tenha sido decretado. Do dinheiro apurado será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Por mandamento expresso constitucional, o perdimento de bens, que é uma pena, excepcionalmente, essa pena, sim, será transferido aos familiares. Entretanto, você tem que observar
que ficará limitado ao valor do patrimônio transferido, ou seja, a herança. Não se preocupa aqui com o pacote anticrime, porque esse pacote anticrime ele não trouxe muita novidade. Apenas parágrafo único e colocou o parágrafo primeiro. E acrescentou um parágrafo segundo, dizendo que esses cofres públicos é o Fundo Penitenciário Nacional, porque cofres públicos estava genérico, então direcionou para o Fundo Penitenciário Nacional, que possui a meta, o objetivo de melhorar as condições do sistema penitenciário. Vamos realizar agora a questão de prova. Defensor Público 2008. Observa que não tem muito problema em você acertar a questão sobre o princípio da intranscendência. Apesar do princípio da intranscendência, segundo o qual a pena não passará da pessoa do condenado, a ação civil para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Por exemplo, tem aqui um motoboy. Esse motoboy, ele atropela e mata uma pessoa. Está na direção de um veículo automotor. Vamos aplicar aqui o Código de Trânsito Brasileiro. Foi um homicídio culposo. A pena para este motoboy só por ele poderá ser cumprida. Entretanto, a indenização, a reparação do dano civil, do dano moral pela perda doente, poderá sim ser cobrada contra o empregador, porque nos termos do Código Civil, o empregador é o responsável civil, sim, por atos dos seus empregados no exercício da função que lhe compete como trabalhador que presta serviço a determinada empresa, por exemplo. O empregador é o responsável civil por ato ilícito praticado por seu empregado durante o trabalho em razão dele. Lembra que todo ato ilícito ele é cível e nem todo ato ilícito é penal. Mas se todo ato ilícito é cível, o ato ilícito penal ele é cível e penal. Então vamos dar uma olhada agora no artigo 932 do Código Civil, porque além deste comando constitucional que fala dos sucessores, você tem também outras pessoas que, nos termos da lei, também serão responsáveis pela reparação civil, haja vista essa ideia aqui de ato ilícito. Será uma reparação ex delito, em razão do delito. Vamos trabalhar com o artigo 932 do Código Civil, 186, e com o rol de responsáveis civis por atos ilícitos praticados por outros atos ilícitos, esses que incluem também o ato ilícito penal. O ilícito penal causa um prejuízo, então a pessoa precisa ressarcir esse prejuízo e quem é responsável por ela também assim fica obrigado. Vamos ler essas regras do Código Civil. Então, olha aqui, Código Civil dos atos ilícitos. Aquele que, por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, quem comete um crime é por ação, omissão voluntária. Se for culposo, negligência ou imprudência, vai violar direito e causar dano a outrem, tem que indenizar, porque comete um ato ilícito, artigo 927 do Código Civil. Quem comete ato ilícito fica obrigado a reparar. E agora, olha o 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores, o tutor, o curador, o empregador ou comitente por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos, os que gratuitamente pagam os produtos do crime até a concorrente
quantia. Então, vamos trabalhar uma combinação entre a regra do artigo 5º, inciso 45 da CF, com a regra do 932 do Código Civil. Então, pena privativa de liberdade, pena de multa, somente a pessoa que cometeu o delito. Agora, vamos trabalhar com a reparação civil ex delito? Aí você vai pegar todas essas pessoas, sucessores e responsáveis civis, e você pode ir lá na vara civil colocá-las no polo passivo. Tá certo, pessoal? Vamos resolver agora uma última questão de prova, para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Olha que questão interessante. Sentença penal condenatória determinou a aplicação da sanção de pena privativa de liberdade ao réu e a decretação de perdimento de bens, que, nos termos da lei, acabaram por afetar seus familiares. Aqui, muitas pessoas já ficaram com dúvida, porque perdimento de bens é pena. E você puxa logo na mente que pena não passa para outra pessoa. Mas aqui eu expliquei a exceção à luz do artigo 133 do Código de Processo Penal, exatamente no montante do patrimônio transferido pelo réu. Considerando essa situação hipotética e os princípios constitucionais que regem o direito penal, assinale a alternativa correta. A imposição de pena privativa de liberdade ao réu e não aos seus familiares que não praticaram o crime corresponde à aplicação integral do princípio constitucional da individualização da pena. Está errado. Aqui nós temos o princípio da intranscendência e não individualização da pena, tá ok? A imposição do perdimento de bens aos familiares do condenado acabou por não observar o princípio constitucional da personalidade ou responsabilidade pessoal. Errado, porque contraria o inciso 45 da CF, que admite que o perdimento de bens também implique, repercuta na vida dos familiares, dos sucessores, na medida do patrimônio transferido, de acordo também com o 133 do CPP. A extensão dos efeitos da condenação, com a decretação do perdimento de bens afetando os familiares do condenado, não poderia ocorrer em virtude da necessidade de se observar o princípio constitucional da legalidade estrita. Errado, deve sim ocorrer observando o princípio da intranscendência, que admite excepcionalmente que, no que tange à reparação civil, perdimento de bens se aplica, se estende ao ambiente jurídico dos familiares, bem como a obrigação de reparar os danos. D. O fato de a pena privativa de liberdade ter atingido apenas a pessoa do condenado, com extensão aos familiares da obrigação de reparar o dano, atende integralmente o que prescreve o princípio constitucional da personalidade ou responsabilidade pessoal. Essa é a nossa alternativa. O princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal é um princípio implícito? Não, é um princípio explícito, inciso 45 do rol dos direitos individuais da Constituição Federal. É um princípio explícito. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui e na próxima aula continuaremos com mais princípios do direito penal. Até lá, um abraço.